tudo que eu falo sempre para o cliente, tanto quando a gente faz ao lado do pai quanto da mãe, fez um acordo verbal, oficializa. Lembrando que a residência da criança, do menor, tem que ser fixa, ou na casa do pai ou na casa da mãe. A guarda compartilhada hoje é lei e precisa ser aplicada primeiramente a guarda compartilhada para depois virar uma unilateral. Hoje nós vamos falar sobre uma novidade que é o PIX, da pensão, tá? Olá, meu nome é Marco, seja bem-vindo a mais um episódio da Central do Direito. Hoje vamos falar sobre temas que fazem parte da vida de muitas famílias, mas que ainda geram muitas dúvidas e conflitos. Guarda de filhos, pensão alimentícia e como lidar com esses assuntos de forma segura e legal. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para esclarecer tudo isso, convidamos um advogado que atua justamente nessa área tão sensível do direito. Dr. Ricardo Ranches de Souza, ele é especialista em direito de família, sucessões e contratos, com sólida experiência em causas que envolvem acordos, disputas familiares, guarda de menores e obrigações alimentares. Seja muito bem-vindo à Central do Direito, Dr. Ricardo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Quando recebi o convite, prontamente já disse um sim, né? Que é um tema muito importante, é um tema muito relevante. Embora pareça, né, uma coisa muito massacrante, já batido na mídia, mas não é. Sempre tem novidades. Hoje nós vamos falar sobre uma novidade que é o PIX, da pensão, tá? Então, está vindo aí com força já no Congresso e eu agradeço já deles então. Doutor, muito bom até diferenciar, né? O que é o papo da mídia e o que é a realidade, sim, né? Sim. Então, muito importante. Os mitos e as verdades. Exatamente. Vou começar direto ao ponto aí, o que a gente vai falar, né, como centro, que é o que é a guarda compartilhada, né? Quando que ela é aplicada, qual que eu acho que existe o caso ideal e o que acontece, né? Tem muito. Vamos lá. A guarda compartilhada. Tem muitos equívocos dizendo que guarda compartilhada, 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe, que não é a realidade, tá? A guarda compartilhada hoje é lei e precisa ser aplicada primeiramente a guarda compartilhada para depois virar uma unilateral, ou para o pai exclusivamente ou para a mãe exclusivamente. Tá? Então já é o automático. Já é o automático, exatamente. Já é lei, já é automático. Mas não é necessário fazer isso. Por quê? Como você pega a compartilhada? Você tem a criança, então é a escola da criança. O pai e a mãe vão opinar da situação. Vai fazer uma viagem? Vai para a escola X, para a escola Y? Olha, condições disso, material escolar. Então é uma troca de informações para o bem da criança. Isso é uma guarda compartilhada. Lembrando que a residência da criança, do menor, tem que ser fixa, ou na casa do pai ou na casa da mãe. Não é porque é compartilhada, 15 dias aqui, 15 dias ali, aí é uma confusão psicológica na criança muito grande. Então, isso a sociedade hoje confunde muito, tá? Então, temos que sempre lembrar, com guarda compartilhada é a comunicação dos pais, que hoje, infelizmente, é muito difícil, sempre é uma guerra entre eles, né? Infelizmente, é a realidade hoje de várias classes sociais, não é a A, B, C, a D, são todas. Então, é o bem-estar, é a conversa entre o pai e a mãe para o bem-estar da criança. E lembrando que a residência é fixa, ou na casa do pai ou na casa da mãe. Já fiquei com a primeira dúvida. Então, quer dizer, se eles acordarem entre eles, vamos supor, entre eles dois, né? Metade da semana com um, metade com o outro, não pode? Não pode? Não pode. Se acordarem sem a judicial, a sentença judicial nós falamos, né? Aí tudo bem. Mas o juiz, o Ministério Público que tem que intervir por envolver menor, eles não vão aceitar. Porque o crescimento psicológico da criança é muito importante. Então, nós temos o Código Civil que protege e o ECA que protege também a criança. Então, para ela não vai ter uma base familiar, o quarto dela. Quarto 15 dias aqui e 15 dias ali. Porque o quarto hoje é o refúgio, né, de uma criança, de um adolescente. Então, meu filho não sai do quarto. É o canto dele, é o refúgio dele. Então, ela não vai ter esse espaço. Justo. Doutora, acho que uma dúvida bem frequente é quando existe a guarda compartilhada. Mesmo assim, existe a obrigação de alimentos por um dos pais? Tem obrigação de alimentos. Até mesmo porque ela vai residir na residência de alguém fixo. Tá. Então, aquela pessoa vai ter um custo, né? Lembrando que é meio a meio. Muita gente fala assim, o pai ou a mãe tem que pagar X e eu vou ter que pagar o menos. Não é meio a meio. Tá? Então, nós vamos ter que equalizar isso daí para ver que a criança realmente vai consumir. Algumas coisas é exorbitante, não tem como, entendeu? Uma criança não gasta o que a mãe quer que o pai normalmente pague, ou vice-versa.
Então, aí entra na justiça, quem decide, vai decidir com todas as provas é o judiciário. Entendi. E como é definido no caso, a gente falou, né, primeiro do caso do acordo e o que acontece quando não existe acordo, né? O doutor Beso comentou que é comum acontecer. O acordo, se tiver acordo, pode ser homologado pelo juiz e pelo Ministério Público, né, dando ok. A homologação, se tiver tudo dentro dos parâmetros, tem que ser o acordo, que seria o judicial. Agora tem aquele acordo que faz lá a judicial entre eles, depois lá na frente vê o que vai dar. Né? E se não tiver acordo, aí tem que ser judicializado esse processo de guarda, de alimentos, de pensão, de visitas, que daí quem vai decidir o melhor para a criança é o Poder Judiciário e o juiz, que já tem uma certa boa bagagem, né? Que hoje praticamente todas as comarcas têm uma vara especializada, a vara da família, tá? Então eles trabalham diariamente com isso, com vários casos. Então você acha que você está mentindo, que o cara já sabe que é 171, é mentira. Então, isso já é bem peculiar. Mas quem vai decidir daí judiciário é o juiz. E aí tem uma série de critérios que eles vão avaliar os dois lados. Faz um estudo psicológico na criança, com os técnicos do Tribunal de Justiça, faz a avaliação dos pais, entendeu? Chama um, depois chama o outro, chama as crianças, ou se for irmãos, um. Então, todo tem um relatório psicológico, técnico. Então, isso aí vai tudo... A própria opinião da criança, então, influencia bastante. Depende da idade, ela é ouvida. Depende da idade, ela pode ser ouvida ou não. Tá? Daí, quando é muito jovem, muito pequeno, aí faz uma entrevista, mas é de uma forma lúdica, né? Sem judiciário, né? É a tia do psicológico, lá, do setor psicológico do setor. Então, que faz uma brincadeira, vai tentando quebrar aquele gelo até para saber o caminho que a criança prefere, o pai, a mãe, o que acontece, se houve abuso, se não houve abuso, se houve violência doméstica contra a criança. Então, tem todos esses trâmites aí. Nós falamos na pergunta anterior sobre a pensão alimentícia. 2 pontos que eu gostaria de esclarecimento, doutor, sobre isso. Primeiro, muitas pessoas, eu acho, estão levadas a erro no sentido de ou ficar tentando um acordo, enfim, postergando o pedido judicial, né? Então, vamos lá, a gente tem uma criança que, infelizmente, ali logo no início, né, no primeiro ano de vida dela, o casal resolve se separar. E um deles, né, enfim, quem ficou com a guarda nesse momento, posterga para fazer o pedido, né? Ou, de repente, é uma guarda de fato, nem teve ainda uma ação judicial. E quando a criança tem, por exemplo, 5 anos de idade, fala assim, não, preciso resolver isso, né? E, normalmente, família, amigos, né, fica nessa pressão de falar, não, ele ajuda como quer, você tem que regularizar, e a pessoa posterga. Então, a criança está lá com 5 anos, por exemplo, e aí ela vai entrar com esse pedido. Como funciona nesse caso, né? Eu acho importante esclarecer. É possível pedir o retroativo, né? E já emendando a pergunta, também gostaria de esclarecimento. Existe um fixo da pensão? Como um percentual fixo? Como que é o cálculo disso? Acho importante a gente esclarecer também esse ponto. Tá. Quando a gente nós falamos de acordo, né? Tudo que eu falo sempre para o cliente, tanto quando a gente faz ao lado do pai quanto da mãe, fez um acordo verbal, oficializa. E se for no Sejusc lá, oficialize. Porque lá é a garantia dos pais e principalmente da criança. Então, judicialize. Como? Vai no Sejusc, faz uma conciliação ali mesmo, são muito barato, precisa pagar alguma coisinha, uma taxinha, alguma coisa, é barato. Então, você elimina 90% dos problemas que você pode ter futuro. Tá? Aquela mãe ou aquele pai, 5 anos, 6 anos, não tive problema. E, por fim, não precisei até hoje ajuda financeira da outra parte. Hoje eu preciso. Vai ser contado dali para frente. O direito, infelizmente, não te ajuda, né? Quem dorme. Certo. Não tem como, tá? Então, não tem retroativo no caso da pensão alimentícia. Isso, não tem. A não ser se você ficou fixado e você não, o pai normalmente não pagou e a mãe também não. Aí sim, aí é outra situação, porque nós temos um pedido judicial, uma ordem judicial que é para pagar X por mês daquele tempo. Por exemplo, 2020, a pessoa em 2025, não precisei, não quis atrás agora, ela sim, daí ela pode fazer o retroativo. Certo. Porque já foi feito o pedido inicial. O pedido inicial já foi concedido. Ok. Aí sim. E em relação à fixação? A fixação, todo mundo fala 30%. Varia muito, dá uma boa diferença. Porque a pessoa que paga a pensão, ela não pode ficar, se ganha um salário mínimo com uma família, não vai ter condições de pagar 30%. Então aí entra muito, hoje, se ela tem uma nova família,
se tem outros filhos, se paga um aluguel, se paga um plano de saúde. Então, tudo isso tem que ser demonstrado para ver a capacidade financeira dela. E isso não exime de pagar a pensão. Se o juiz achar, ou a mãe achar, e o juiz também, que ela tem que receber R$1.000 por mês e o pai tem condições de pagar 700, o judiciário fala, se vira. Pague os R$1.000. Você tem que pagar os R$1.000. Entendeu? Porque a própria ministra Nancy Henry, do STJ, ela fala em alguns julgados dela, a criança, o menor, tem que ter o mesmo parâmetro financeiro e social como fosse o pai e a mãe estivessem juntos até hoje. A criança não tem nada a ver com a ruptura conjugal do casal. Então, a criança tem que ter o mesmo padrão social, ter o mesmo, sabe, aquela coisa de se sentir bem, se sentir leve, assegurada pelo pai e pela mãe. Então, a própria ministra fala em boas partes dos julgados dela, ela cita dessa forma. Esse ponto é muito interessante, né? Porque quando a gente para pensar, realmente não existe uma regra, né? Não. A gente pode pegar aí necessidades, né? Onde os pais optam, né? E tem condição para isso, onde o filho estude na escola X e lá existe, né? Enfim, não só a questão de regras de uniforme, né? Mas existe alguns parâmetros ali, enfim, até do lanche que se leva, se consome na cantina, se é de casa, várias coisas que fazem parte de algumas decisões. Sim. E que elas se completam, essas decisões, né? E é o que a gente diz, não tem uma regra que toda criança que está nessa situação vai estudar em escola pública porque aí, na dúvida, vamos diminuir custo. Não é isso, né? O doutor acho que esclareceu bem, que é manter o padrão social da família. Da família. Padrão, que é seguir mesmo, né? Eu fiquei com curiosidade no caso oposto, né? O doutor comentou o caso do cara que não tem a condição. No caso de uma vida muito abastada, né, financeiramente, também não vai ser o 30%. Acho que o juiz vai julgar o que é o justo. Necessidade da criança. Aquela criança, aquela faixa etária. A escola, plano de saúde, né, a necessidade básica dela e um pouco a mais. Então, sei lá, vamos, por exemplo, R$2.000. Tá? A mãe não pode pedir 10 mil, 15 mil e se aproveitar desse saldo a mais, entendeu? Há a possibilidade disso. Hoje eu tenho um caso no escritório que realmente é dessa forma. O pai paga R$5.000 de pensão para 2 filhos. Tá? E os meninos não usam. Exatamente, não condiz. É aquele anseio. Eu falo sempre para o pai e para a mãe que está se divorciando. É aquele anseio de colocar um fim na relação, faz qualquer coisa para terminar ali. E depois venha as consequências. E hoje, na época que ele fez o divórcio dele, ele tinha condições. Hoje ele não tem mais. Hoje nós estamos guerreando ferrenhamente no Poder Judiciário para baixar a pensão. E ele não está conseguindo. Até seria uma pergunta também, quando, no caso, quem está com a responsabilidade dos alimentos perde o emprego ou tem alguma alteração na sua questão financeira, aí é possível fazer uma revisão? Como que funciona esse trâmite para equilíbrio? Sim, é fazer uma rescisão. Muitas pessoas já falam, ficou para pagar R$500, R$1.000. Não tem condição, eu vou pagar 200. Aquele saldo vai remanescer e vai te prejudicar lá na frente. Você vai ter que pagar. Se você perdeu o emprego, se você era uma renda X, virou Y, baixou, então você faz uma revisão e prove. Eu ganhava tanto, hoje eu ganho tanto, posso pagar tanto. Você não está se furtando a fazer o pagamento da pensão. Então, o Poder Judiciário, quando há judicialização, ele fala, opa, o pai está de boa fé. Então, vamos olhar com outros olhos. Então, você tem que fazer uma revisão, tá? Foi de pagar R$1.000, eu pago 700 por mês. Então, ficou um saldo de 300. Imagina, 300 em 10 meses, são 3.000. Você não está conseguindo pagar os 300, né? Aí, corrigido, dá ordem de prisão. Entendeu? Aí a pessoa se lasca inteiro mesmo. Se não tem condições. E a ordem tem que ser... Muitas vezes a mãe aí fica brava, não quer fazer acordo. Daí o cara fica... Perdido. Literalmente perdido. Sempre, então, isso tem que estar previsto no processo, né? Sempre, qualquer alteração, ou que seja para pedir para majorar, ou que seja uma adequação para menor, sempre as pessoas têm que ter esse cuidado de tempo oficializar. Você pode fazer a revisão. Tá? Às vezes você saiu a sentença e terminou o processo há 6 anos, 10 anos, quanto durar o tempo de pensão da criança, do menor, do adolescente, você pode fazer uma revisão, tanto para mais quanto para menos. O pai tinha condições de pagar R$1.000.
ele ganhou na loteria, ele abriu uma empresa e foi muito bem sucedido e a renda dele explodiu, aí a mãe pode fazer a revisão para majorar. Tá? Certo. Então, se a criança estudasse numa escola pública hoje, e as condições do pai hoje, há condições de fazer uma escola particular, ela pode fazer uma revisão para majorar. Sempre argumentando com a melhora do estilo de vida, do uso fruto da criança. Daí também é a mãe, tá? Que o pai... Nunca acordo verbal, nunca na prática nada do que está diferente ali da decisão judicial. Nisso aí não tem como. Não conta. Porque amanhã, depois, alguém vai ter dor de cabeça. É importante esclarecer esse ponto. Doutor, faltou uma dúvida que eu fiquei. O doutor comentou sobre escola, plano de saúde, alguns pontos. O que mais, né? O que mais que pode entrar nessa conta aí na hora de argumentar, olha, isso aqui é o custo? Tudo vai até onde, né? O que são os custos? Esporte, clube, o que pode entrar nisso? São os básicos, né? Quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente fala o básico para a pessoa sobreviver, né? Para ter o conforto, igual a ministra fala. Então, escola, plano de saúde, uma van para levar e buscar se os pais trabalham, entendeu? Um esporte, um curso de inglês. Então, isso aí. Agora, o supérfluo, um clube, ela pode passar muito bem sem um clube social, uma piscina. Que hoje quase todo mundo tem uma piscininha em casa. Se for de plástico, mas algo assim. Não, preciso fazer aquele curso. Tá, aquele curso vai agregar alguma coisa na criança? Não, é só para uma brincadeira. Não sei se valeria a pena. É muito de conversa. Vai caber da interpretação. Exatamente. Então, por isso que eu falo também. Fez a pensão, estipula aquele valor. É 2.000, é 1.500, é 300, é aquele valor. Nunca deixe aberto. Vou pagar 50% da escola, 50% do curso de inglês, 50%. Tá. Aí o inglês sobe, você não tem condições de pagar, ou a escola aumenta e você não tem condições de pagar, aí vira aquele balaio de gato. Entendeu? Então, é aquele... O básico está aqui. O que eu puder pagar mais, eu pago. Mas a minha responsabilidade é X aqui. Justo. Até no que estávamos conversando, sobre qual foi a responsabilidade ali, né, determinada pela ordem judicial, né? Então, nesse caso, vamos imaginar, se existia um acordo de que enquanto eu puder, eu pago um curso de inglês. Tudo bem, nesse caso, não estar vinculado lá, porque também o acordo entre eles não foi uma responsável. Foi, de repente, por um período onde eu vou pagar pelo primeiro módulo do curso, esse eu me comprometo. Então, nesse caso, teoricamente, não precisava nem constar lá, porque é uma coisa que foi acordado entre eles, que é um a mais, um extra ali do que da determinação, mas também se parar de pagar não tem como ter nenhum tipo de obrigatoriedade sobre isso. É que é um tema tão sensível, né, doutor? Eu vejo assim, nós temos essa situação das determinações, né, que constam ali na ordem judicial, né, na sentença, mas fora isso, o dia a dia, ele acontece tanta coisa, né? Eu vejo que, também percebo, né, que normalmente quando a gente fala, primeiro, acho que o título já confunde bastante, né? A gente fala alimentos, aí todo mundo leva para comer. Não, né? O doutor esclareceu bem que existem diversas outras necessidades que devem ser supridas, né? Mas existe também um ponto que eu acho muito relevante. Normalmente, a sociedade julga quem paga os alimentos, paga por obrigação, paga o mínimo, né? Mas também temos situações diferentes, né? Sim. Onde os pais, o pai ou a mãe, enfim, hoje é muito comum, né? Ser um ou outro, né? Não tem mais essa regra, que custeia os alimentos. Também, além do que é definido ali na sentença, tendo condições e tendo essa responsabilidade, lógico, né? Da visão ali de propiciar a melhor formação, né, o melhor conforto para o seu filho, propiciar algumas coisas que não estão ali. Isso é sempre muito bem-vindo, né, doutor? Quando a gente para pensar, teve a possibilidade, é seu filho, né? Sim, com certeza. Só que isso nós precisamos tomar um cuidado também, porque se houver uma má-fé da outra parte e ela conseguir provar que o filho fazia, né, cursos extras curriculares ou frequentava certos lugares e o pai, por simples vontade, parou de ajudar, tá bom. Ela consegue provar, se ela conseguir provar, aí ela consegue judicialmente que o pai continue a pagar. Que foi reiterado. Foi reiterado, perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, o pai comprou uma roupa nova, leva para a mãe. O pai comprou não sei o quê, vai para a casa da mãe. Então, a mãe começa a observar que a condição que ela tem hoje não é tão boa quanto ele. Certo. Então, são situações, algumas coisas assim, nós precisamos tomar um certo cuidado.
Excelente. Certo? Para não ter essa majoração, essa obrigação. Porque por isso, reiteradamente, a gente consegue provar que o pai tem condições, o pai ou a mãe. Tá? E se cessar amanhã alguma atividade, que ele possa continuar. Obrigação. Excelente esclarecimento. Muito bom. Obrigada. Certo. Doutor, quando dá errado, né? Vamos falar daquele caso que é comum, a gente já vê dar muito problema. O que fazer aí quando o responsável não consegue, né? Pagar a pensão ou não paga? Não consegue ou não quer mesmo pagar a pensão corretamente? Qual que é o passo ali? O passo é, se tiver uma decisão judicial, né? Que nós chamamos de título executivo, aí executar esse título. Para cobrar essa pensão, né, esse valor mensal que o pai ou a mãe ficou obrigado a pagar. Tá? E nós temos aí 2 ritos, ritos de penhora e ritos de prisão. Tá? Então, a penhorar conta bancária, carro, casa, o que tiver, vai ser arrastado para essa penhora. E o rito de prisão, a pessoa fica presa lá 30 dias, 60 até 90 dias, é uma forma do Estado ajudar o alimentado, né, que é a criança, a receber aquele valor. Mas muitas vezes a pessoa passa 30, 60 dias realmente que não tem condições. Que muitas das vezes, qual é? É o que nós falamos, R$300, que ele deixou de pagar, dos 1.000, né, ele pagou 700, deixou 300, chegou lá na frente e executou tudo. Ou ele paga em 3 dias, 15 dias, depois de uma ordem judicial, de penhora ou prisão, ou ele vai ser preso, ou começar a pegar os bens dele. A prisão vem se não tiver bens para penhorar, é isso? É o segundo? Não, você escolhe o rito. Você escolhe. Isso. Lembrando que o rito da prisão, todo popularmente, não pagou uma, já pode prender. Teoricamente, no Código Civil é assim. Só que hoje nós temos uma súmula no STJ, se não me engano, 309, que fala que precisamos ter 3 prestações de alimentos em atraso. Tá? Então, eu sempre oriento para o cliente, doutor, eu quero mandar prender, é o comum. Tá, mas quantos? É 1 mês. Eu falei, não dá, não vai ser autorizado. Tá, mas é lei. Eu falei, nós temos uma súmula, explico a pessoa. Então, nós guardamos 3 meses, eu fiz isso aí semana passada. Pedi para ela guardar 3 meses, aí no 3º mês que venceu, nós fizemos um cumprimento de sentença. Essa é liminar, mas é a mesma situação. Ele era obrigado a pagar e não pagou. Tá, então agora o oficial de justiça vai estar indo citá-lo. Se ele não pagar, vai ser preso. Tá, mas normalmente paga. Só realmente não vai pagar se realmente não tem condições. Tá? Aí passa o tempo lá e depois o que acontece? O pai passou preso 30 dias, 60 dias. Ele não pagou, ele cumpriu a pena dele, né, coercitiva. Essa ação no rito de prisão lhe passa para a penhora. Entendeu? Então não vai ser eterno, não fica aquela coisa reiterada. Não, terminou a prisão e passa para o rito de penhora. Tá? Nada impede de você soltar outra ação daí também, nesse sentido. Tá? E se não tiver bens, dá para voltar para a prisão e... Não. Aí não. Aí você vai ter que soltar uma outra ação daí sobre o rito de prisão. Tá? Então, tem casos que funcionam bem a prisão. Tem casos que nem adianta, porque você sabe que a pessoa não vai pagar. Entendi. Doutor, e quem paga a pensão precisa provar que está realizando esse pagamento? Qual é a segurança para quem está adimplente com essa obrigação? Não precisa fazer mensalmente a comprovação. Nem se tiver o processo rolando ainda, né, com uma liminar, não há necessidade disso. O que eu falo, guarde o recibo. O recibo do pagamento da transferência é o recibo de pagamento, de quitação. Então, guarde aquele recibinho. Eu falo para os meus clientes, pagou? Abra uma pastinha, tira uma cópia, porque normalmente apaga aqueles termos, né? Esse papelzinho. Tira uma cópia e vai guardando mês a mês. Aconteceu alguma coisa, ela acha que não pagou, ou ele acha que aconteceu alguma coisa, vai lá, procura. Mas tem no banco, tá? Mas se você tem que pedir de 1 ano, 2 anos, 3 anos no banco, você vai pagar uma baita de uma taxa para o banco e vai demorar meses. Às vezes você não dá tempo hábil. Então, tira uma cópia, deixa lá guardada, faz uma pastinha, é a sua segurança. Mas mês seguro. A mês não precisa, não é obrigado. Certo. E existe uma idade para parar de pagar essa pensão? Qual que é a norma relacionada a isso? Vamos lá, 18 anos, tá? 18 anos uma criança que lá com 10 anos ficou fixado, chegou aos 18 anos, legalmente ela acessa. Mas para você cessar, o pai ou a mãe que tenha pagando tem que pedir uma rescisão desse título executivo. Tá? E com 18 anos, se provar que a criança, o adolescente no caso hoje, um adulto, né? Ele trabalha e tem condições de se manter,
o juiz vai decretar a extinção, o término da pensão. Mas se ele faz uma faculdade, ele depende ainda financeiramente, alguma coisa, aí pode se estender mais um pouco o tempo dos estudos. Nós temos um caso no escritório lá que o pai está tentando e o rapaz tem 29 anos. Puxa vida, olha e ele só. tenta e não consegue, porque Sempre. há uma briga familiar, ele começa uma faculdade, tranca, vai fazer cursinho. Aí ele passa, entendeu? Então é uma coisa para ele tá. Então o rapaz tem já um homem, né? E o pai está tentando e não consegue. E se ele não tiver uma renda comprovada a lei ainda vai... Assim, é uma exceção que... Sim, mas existe. Mas existe, tá? Eu ainda falando, eu ia até me referir ao tempo ali, 18, 21, né? O doutor acabou de citar um tempo mais extenso ainda dessa obrigação. Nessa idade não, né? Mas vamos falar enquanto ali, né, criança, adolescente, esse valor, ele é para a criança, né? Ele é para na verdade, mas nessa idade, quem administra é o responsável legal pela criança, Sim. né? E ele tem que prestar algum tipo de conta, prestação de contas sobre o gasto que ele faz desse valor. Como que fica o outro lado, né? A gente falou sobre quem paga, né, a segurança de, né, não ter a obrigatoriedade de comprovar todo mês, mas é importante, né, guardar esses comprovantes para que, em uma eventual cobrança, ele consiga comprovar a obrigação. Do outro lado, quem recebe esses valores, né? Ele tem alguma prestação de contas, alguma obrigação que tem que ser feita? Como que funciona essa questão, doutor? Legalmente não tem que prestar contas, não. A não ser se ficou acordado a prestação de contas semestral, daí a pessoa vai lá, apresenta, não tem problema. Não ficou acordado, não ficou nada. A outra parte, eu acho que tem alguma coisa errada. Que eu estou pagando, não está legal, fiquei sabendo, sabe, algumas coisas assim. Daí a pessoa que está pagando, ofertando os alimentos, o alimentante, pode ingressar com uma ação de prestação de contas. Tá? Daí qualquer tempo também, igual a revisional, para mais, para menos, a prestação de conta é a mesma situação. Eu estou achando que eu estou pagando mais do que a criança realmente está precisando, ou tem alguma coisa estranha no ar, não sei, estou pagando para fazer um curso e não está fazendo o curso, estou pagando para fazer uniforme e eu vejo que a criança está com o uniforme meio surradinho, antiguinho. Então, algumas situações dessas, entendeu? E também há muitas pessoas que começam a receber o valor correto, né, para a criança e começa a meio que chantagear, estou precisando de mais, não sei o quê, sabe? Então, a pessoa sabe que aquele valor está bem adequado para a idade da criança, aí ele pode fazer um pedido. Então, obrigatoriamente não temos, mas pode ser feito. Certo. Doutor, aí pensando num caso mais extremo, né? O caso do pai que paga a pensão chega a falecer, né? Essa pensão acaba, a responsabilidade passa para outra pessoa, como isso funciona? Tá. Ela não vai cessar. Então, quando você não tem condições de fazer o pagamento, até mesmo vivo, a pessoa não paga, né, a pensão, isso é revertido para os avós. Tá? Então, nós temos um caso também no escritório que o pai é vivo, não paga a pensão há 10 anos. Minha mãe tenta e não consegue. Nós fizemos uma ação, chamamos a ação avoengo, que é a responsabilidade da avó e do vô, tanto paterno quanto materno. Os dois estão... Aí a avó está pagando um valor de pensão para o neto. Tá? Então, o pai é vivo, então acontece isso. Se o seu pai é falecido, há a possibilidade também de fazer essa ação. Interessante. Doutor, tem uma novidade na área, né? É o chamado PIX dos alimentos, que né? ele já adiantou no início. Exatamente, né? Deixamos aqui para o final. O pessoal quer saber, a gente deixa, né? Vamos aprender bastante. Exatamente. Vamos aprender bastante para chegar na novidade. Ele tem validade legal? Tá, isso aí um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. A pensão, a PIX da pensão, o PIX dos alimentos, hoje cada um está falando de um jeito. Esse é um projeto de lei que está tramitando em Brasília, já foi pré-aprovado, essa é da autoria da Tabata, né, deputada. Não estou fazendo propaganda, longe disso, tá ok? Só realmente é dela. Então houve uma pré-aprovação, agora vai continuar na casa lá em Brasília para poder fazer a aprovação no Senado e na Câmara. É um projeto onde o juiz vai ter o poder de comandar uma ação, um comando de PIX mensal. Então, o pai ficou lá obrigado a pagar R$1.000. Então, às vezes, o pai tem a conta os R$1.000, mas por picuinha, por
aquela coisinha, paga 200 uma semana, 300 a outra, dentro daquele mês. Não, aquilo lá vai sair automático. Aonde ele tiver, qual instituição bancária ele tiver e tiver cadastrado no Banco Central, ele vai sair o dinheiro. Vral. Não tem escolha. Certo. Entendeu? Tendo dinheiro, há possibilidade, precisa fazer, então vamos voltar lá, a comprovação mensal. Tinha um artigo de lei nesse projeto que precisava o pai ou a mãe ir lá no fórum todo mês e comprovar, mas tiraram porque é muito custoso, às vezes o pai é outra cidade, e estando caindo o pagamento lá, não precisa nem porque a pessoa ir lá no fórum provar. Então isso aí foi retirado. Certo. Então, mas basicamente é isso, para ajudar o quê? O Estado, né, que tem uma demanda judicial gigantesca, né? Então, e fazendo isso. Então, o juiz lá comanda PIX, alimentos, lá valor X, tal dia. Então, da onde tiver, qual instituição bancária tiver o valor, vai ser retirado na hora. Ele não precisa nem se preocupar com isso, porque muitas vezes o pai esquece o correio do dia a dia também. Mas aí vai ser automático. Então, provavelmente, nós vamos ter essa lei nova aí para esse sistema. Essa lei aí é de 2023. Está em trâmite ainda. Não, está em vigor, mas está em trâmite e está avançando. Está avançando. Interessante. Então, nós vamos ter as novidades aí por mais breve possível, o PIX da pensão. Certo, o doutor comentou sobre a comprovação, né, desse pagamento. No caso desse PIX, então, como que fica registrado, como fica validado no processo? Só o comprovante do PIX ali, então, já garante essa como prova? Já garante, porque o próprio sistema do banco, né, vai sair o PIX de fulano para ciclano. Então, aquele lá já é um recibo de pagamento. Não tem problema nenhum, não precisa comprovar no processo, não precisa comprovar nada. Tá? Então, nós falamos que o comprovante de transferência já é o próprio recibo de quitação. Tá? Não precisa, então você guarde lá, tira, faz a pastinha, mês a mês, você não tem preocupação. Acho que o ano passado faltou um mês. Você vai lá, olha, não, está aqui. Muito mais segurança para quem está pagando. Ótimo. Doutor, vamos concluindo, né, um assunto tão importante, mas a gente sempre solicita aqui no final, com toda a experiência, né, que o doutor tem no seu escritório, nesses atendimentos, compartilhar com a gente algum caso ali que te marcou, algum caso mais peculiar, né? Eu acho que é muito interessante, porque, de repente, até quem está nos assistindo pode ter alguma identidade com uma situação parecida. Olha, eu acredito que, assim, o mais peculiar, o mais emblemático que eu estou tendo agora, que é até isso que eu comentei, que o pai paga assim, um valor bem alto, na época ele podia e hoje não. Aí envolve briga familiar, envolve as crianças, sabe? Polícia no meio, essas coisas. Então, eu tenho certeza. Pai e mãe, conversem. Ele traiu, ele fez isso, ele fez... Eu falo, o casamento começa com os dois e termina com os dois. Alguém falhou. Quem falhou? Os dois. E as crianças, os menores, não têm culpa nenhuma. Esse não falhou, com certeza. Esse não falhou, com certeza esse não falhou. Entendeu? Então, é o que eu falo. É muito triste você ver o pai e uma mãe brigando com polícia, criança no meio, sabe? E eu estou vivendo isso num caso lá, sabe? Então, os pais hoje, o pai mora em Limeira, outra mora em outra cidade, e tem outra pessoa já envolvida e sai no braço, literalmente, sabe? Envolve... Então, é triste. Então, eu falo, deixa essas coisas. Mas eu fico sentindo... Tá, tudo bem, cada um sabe a dor, né? Ninguém vai saber a dor do outro. Mas é muito importante. Deixa, passa batido, levanta a cabeça, toca a vida e pensa nos filhos. Porque o bem maior hoje é um filho e uma filha. Eu posso pagar X, eu posso pagar menos, ou não posso pagar... Dando amor, carinho e proteção é o suficiente para a pessoa. Para ela mesmo estar em paz com ela. Esse assunto é muito... Parabéns pelo trabalho, doutor, porque é uma proteção de alguém que realmente precisa ser protegido, né? Não tem... Sim, com certeza. Eu costumo dizer, né, aproveitando a oportunidade, por muitos anos eu estive envolvida em escola de educação infantil. E vivi na prática isso, o quanto essas situações impactam diretamente as crianças, né? Por muitas vezes, na escola, nós não tínhamos a informação dos responsáveis, dos pais ali, do que estava acontecendo. Mas o comportamento da criança entregava. E eu estou falando aqui de criança de 1 ano, 2, 3, algumas nem falavam. Mas a gente
percebi ali no lidar diariamente com elas, alterações no seu comportamento e já ia dando alguns sinais de que tinha alguma coisa errada acontecendo em casa, né? Então, por muitas vezes eu me recordo que nós chamamos os pais, né, até a escola para ter uma conversa sobre isso, sobre o que podia estar acontecendo, e era assim, eu falo, puxa vida, que falha dos pais deixarem as crianças tão envolvidas nessas situações. Sim. Que falha dos pais não entenderem que ali dentro tem uma criança inocente que não está entendendo nada de traição, de problemas financeiros, de N situações que levam, né, até uma situação extrema de um divórcio, mas que estão sofrendo ali um impacto direto sobre aquela decisão deles. E como eles, né, administram mal, muitas vezes, essa situação entre a família, né? Porque discussões, xingamentos que a criança presencia. Eu lembro de um fato que me marcou muito, próximo do Dia dos Pais, a escola sempre teve muito cuidado com essas datas, né? Porque tem diversas situações, sim, né? Onde o pai... Então, a gente sempre trabalhou lá a questão da figura paterna, né, com as crianças, né? Então, né, quem tinha o pai, muito claro, mas quem não tinha, sempre tinha uma avó, um tio, um amigo, que existia essa figura paterna. Então, a lembrancinha, todo esse trabalho, né, era feito direcionado para essa pessoa. E me chamou a atenção em uma ocasião dessa, onde a criança falou assim, mas até lá eu não vou ter mais pai. Como assim não vai ter mais pai, né? Até a gente vira ter umas situações lá que existia, né, de pais falecidos, enfim, mas aí conversando com a criança em uma discussão dentro de casa, a mãe vira e fala assim, é isso que você quer fazer? Né? Era um caso de traição, então pode ir embora. Só que então, a partir do momento que você sair dessa casa, você perdeu o seu filho, ele não vai ser mais o seu filho. E a criança presente vira para a criança e fala assim, e você não vai ter mais o seu pai, você entendeu isso? Criança de 5 anos. Então. Ela não entendeu nada. Só que ela foi profundamente traumatizada com essa frase, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade um episódio como esse para que a gente possa, né, falar abertamente sobre um tema que ele é tão sensível dentro das famílias, né? E, né, por mais que o divórcio está aí, ele é uma possibilidade legal de regularização, mas cuidado, né? Muito cuidado com o trato dentro de casa, principalmente com as crianças pequenas, todos, né? Porque os adolescentes também, não eles... Não precisa nem ter uma briga mesmo, sensíveis, né? Só não ter troca de carinho dentro de casa, a criança já sente. Sente. Eles são... São bem sensíveis por isso. Principalmente um carinho, um afeto, um afago. A criança sente muito. Então não pode ter, nem precisa ter aquela briga, aquela coisa, discussão, ferrenha. Só o pai e a mãe não ter aquela troca de carinho, de afeto, a criança sente. Não vai falar nada. A criança não vai falar nunca, o pai para a mãe. Mas internamente, igual a doutora falou, ela vai aparece sentir. No comportamento. Exatamente. Né? Mas eu acho importante também a gente pontuar, e finalizando com uma coisa bacana, porque assim, isso é, infelizmente, o mais comum, né? O que a gente mais vê acontecendo. Mas também vamos aproveitar a oportunidade para enaltecer alguns casais que fazem isso com maestria. Sim. Né? Que os filhos, eles acabam... Na ingenuidade deles, até gostando da situação da separação. Por quê? Porque é tão bem conduzida entre os pais, sim, que eles entendem, ele não sente o trauma, né? Ele acaba tendo muita vantagem ali, porque muita atenção, muito tempo, muita dedicação, né? Numa situação como essa. 2 aniversários, 2 férias diferentes, né? 2 viagens, um com o pai e outro com a mãe. Muita atenção dos dois lados. Exatamente. Né? E às vezes não é nem só esse compensamento, esse extra, mas se manter o tempo de qualidade com os dois, em momentos diferentes do mês, do dia, ele vai sentir que, ele conversando com ele, entendendo sobre isso, não vai dar aquela sensação de abandono de nenhum dos lados, né? Ele vai sentir que ele continua acolhido pelos dois. Sim. E no fim das contas, acho que é isso que toda criança quer, né? Exatamente. Você vê hoje, né, o Roberto Justus, teve um baita no aniversário dele e tal, toda a família dele lá, a ex-esposa com o atual marido, com a filha. Isso infelizmente, é raro. É raro. É muito raro, mas é legal você ver aquela foto, todo mundo junto, porque eles se uniram por um bem maior, que é uma criança, o menor que não tem nada a ver com os problemas deles. Sim. Né? Então é bacana ver isso. É possível, né, doutor? Acho que encerrando o episódio sobre esse assunto tão delicado,
conscientizar, né? Quem está passando por essa situação, ou mesmo já passou, que ainda dá para resgatar muita coisa, né? Mudanças de comportamentos, conversas muito francas aí com todos os envolvidos, né? Respeitando a idade de cada um. A gente falou de crianças, de adolescentes, eu acho que a conversa muda de acordo com a idade, mas o principal a gente falou aqui sobre obrigações, né? O assunto sobre alimentos, mas tratando o assunto mais profundamente, esse é lógico que é necessário, todo mundo precisa mensalmente ali de um custeio para sua sobrevivência, mas indo além disso, até mais importante que isso, é a questão do psicológico da criança, do adolescente, tratar isso de uma forma muito responsável por parte dos adultos, né? Sim. A gente sabe que não é fácil, né? Chegar numa situação como essa é uma decisão extrema ali entre o casal, mas que eles tenham essa consciência de conduzir da melhor forma, até entre eles, né? Sim. A gente costuma dizer, em um momento lá atrás, aquela foi uma das pessoas mais importantes da sua vida, porque que agora precisa acabar de uma forma tão traumática, tão difícil, né? Então, independente da situação, né? Quanto melhor administrar, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Não é isso? Então tá jóia. Doutor Ricardo, quero agradecer imensamente a sua presença, tá? Compartilhar com a gente esclarecimentos tão importantes sobre essa área. Eu acho que, né, como a gente citou, é um ponto muito sensível aí na vida de várias famílias, né? A gente, infelizmente, tem muitas situações como essa acontecendo e eu tenho certeza que vários pontos que o doutor esclareceu na nossa conversa de hoje serão úteis para a nossa audiência, dissemina, né, essa informação que ela é tão importante. Então, muito obrigada pelo seu tempo e por estar aqui compartilhando tudo isso com a gente. Não, eu que agradeço, doutora, agradeço imensamente. Eu fico honrado pelo convite, né? Eu tenho uma amizade já há anos com a doutora Priscila. Sim. E pelo convite fiquei honrado mesmo. Parabenizo o canal, eu fico à disposição novamente. Precisou, estamos aí. E, na verdade, já fica o convite para voltar, né? Não. O doutor vem aí realizando uma carreira de muito sucesso, com muito assunto aqui para a gente poder compartilhar. É muito vasto, né? Nós temos muitas possibilidades, né? Até mesmo nesse tema que nós conversamos hoje. É muito assunto. É muito assunto. Então, a gente fica aqui a tarde inteira, o Nos dia comprometemos inteiro, aqui com a audiência de ir atualizando, certo? Quando tiver essa questão do Pix, já fica o convite para voltar novamente e nos atualizar de como ele volta ficou. A saber como ficou realmente após a aprovação. Então, tá ótimo. Muito obrigada, doutor. Um abraço, doutor. Obrigado. Obrigadão. Se você conhece alguém que está passando por questões relacionadas à guarda, pensão ou pagamentos via Pix, compartilhe esse episódio. Ele pode fazer a diferença, resguardando direitos e esclarecendo as obrigações. Se gostou do episódio, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui na Central do Direito falamos de temas que realmente impactam a vida das pessoas com quem vive o direito na prática. Nos vemos no próximo episódio.